tiveram uma felicidade muito grande em ter excelentes trabalhos, né? Então, o meu pai trabalhou num hospital super conceituado, que se tornou uma das referências do Hospital Sara, aqui no Rio, e a minha mãe simplesmente era uma cozinheira maravilhosa, e ela já sabia o que era ressignificar, e então ela foi funcionária de Juscelino Kubitschek. Então, o meu contato com pessoas, porque eles trabalhavam muito, era contato com pessoas que estavam nessa situação de vida. E aí o tempo se passou, os anos se passaram, eu com uma qualidade de vida muito tranquila, e os meus pais sempre pensaram em estudo, em estudar, em ter conhecimento. Então, quando eu entrei no colégio, no primeira série, que antigamente não tinha alfabetização, essa coisa toda, eu já sabia ler e tudo mais. E ali foi o meu primeiro momento que eu encontrei com pessoas diferentes daquele círculo que eu vivia. E aí, o que aconteceu? Primeira coisa, eu fui chamada de macaca. Eu falei, ué, macaca? Como assim? E aí eu comecei a perceber, o meu pai ele teve uma ideia, que era, naquela época, me colocar para estudar num colégio público, porque ele achava que eu ia me relacionar com outras pessoas, e foi a pior ideia dele. E aí eu passei alguns anos, 3 anos, logo os primeiros anos, estudando naquele colégio e sofrendo muito, porque eu vinha de uma educação diferenciada daquelas crianças. E aí eu apanhava, e várias coisas aconteciam. Ok, a vida passou, eu entendi quem eu era já ali, eu tinha uma mãe que me socorria quando tinha problemas, e aí eu continuei crescendo. Troquei de colégio, fui para um colégio particular, continuei estudando. A minha mãe, só para vocês entenderem, analfabeta. Analfabeta, sabia todas as receitas de cabeça. Não se perdia, nada acontecia com ela, porque ela tinha tudo na mente. E aí o tempo passou, eu fui e comecei a trabalhar, comecei a estudar já, faculdade e tudo mais. E aí tive o meu segundo embate, que foi algo que eu comentei com as meninas, que foi o seguinte: eu tinha um sonho. Meu sonho era trabalhar no Citibank. E eu queria ser uma executiva de sucesso e tudo mais. E eu estudava para isso. Os meus pais, com todo o tipo de vida que eles levavam, eles pensavam em qualidade de vida para mim. E aí eu fiz cursos de inglês e tudo mais. E aí eu fui e falei, bom, vou começar a mandar currículo, a procurar, a saber. E eu fui 7 vezes chamada para fazer entrevista para o Citibank, para trabalhar numa agência do Citibank. As 7 vezes que eu fiz, eu fui até a penúltima fase, fui para hotéis, né? Era chiquérrimo o processo, fui para hotéis no Leblon, hotéis em Ipanema, e no final eu não passava. E aí eu achei estranho, né? Sempre bem vestida, bem estruturada. Os anos se passaram, e aí eu descobri que o Citibank não contratava negros. Negros não faziam parte da sociedade. E aí eu entendi que eu tenho o grupo, né, do mimimi, mas eu falei, não, eu vou fazer a minha parte e vou seguir a minha vida. Não vou mais me preocupar com quem acha o quê. Eu vou fazer o que me cabe. E o que for melhor para mim, eu vou continuar. Eu entendo que nós não podemos, como mulheres, e aí eu deixo bem aberto, não é ser negro, branco, amarelo, rosa, nos prostrar, parar, nos paralisarmos, porque A, B ou C pensam algo contra nós. Se fizermos isso, a gente não sai do lugar para nada. A gente não faz nada. Porque em algum momento, alguém vai achar que você não tem condição, que você não pode, que é alta demais, é baixa demais, é gorda, é isso. E é muito malhada, não deve ter nada na cabeça. E é isso, é aquilo. Então, assim, Ai, tem tatuagem. Esquece. Ai, foi bandido. Não. Então, as pessoas avaliam e têm um pré-conceito sobre determinada coisa sem conhecer. E aí eu
continuei a vida. Continuei a vida, comecei a trabalhar, trabalhei em outras grandes empresas, Sul América, Credicar e outras mais, e minha vida seguiu. Não paralisei, não fiquei deprimida, porque não me querem. Não, foi caminhando. E aí, nesse caminhar, os anos se passaram, né? Eu, como disse, tenho 51 anos, e eu comecei a olhar para um outro lado. Então, quando eu entrava em época de faculdade, pós-faculdade, que eu entrava num restaurante em Ipanema, eu olhava para o lado e eu não encontrava nenhum negro. Eu entrava, sei lá, em qualquer coisa, no Barra Shopping, alguns anos atrás, e não encontrava negras, mulheres. Eu comecei a perceber que os meus pares ficaram para trás. Por quê? Porque o nível socioeconômico deles não permitiam eles chegarem aonde eu estava. Aí eu comecei a falar, gente, o que a gente pode fazer para isso melhorar? E aí, nessa caminhada toda, eu tive uma empresa de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Aí eu comecei a pensar mais e mais na mulher, no outro. E aí eu comecei, nos processos seletivos, a valorizar o que não era valorizado. Uma pessoa que chegava e falava, olha, eu estou há 5 anos desempregada, eu não consigo, eu quero, eu tenho vontade, mas ninguém me dá uma oportunidade. Falei, agora, senta aqui, vamos conversar. Vamos ver o que tem de bom para você, o que a gente pode tirar. E aí começamos esse trabalho. O meu processo de recrutamento e seleção, ele era além de eu recrutar. Era um processo de eu encontrar qualidades naquela pessoa que ela pudesse ocupar aquela vaga, independente da formação dela. E isso deu muito resultado. Foi muito bom. As empresas por onde eu fiz processo, eu fazia para o Boticário, para o SUSGA, que é uma empresa daqui de São Gonçalo, eu fazia para algumas empresas grandes, não tive problemas, e fazia inclusive para a liderança. E o tempo foi passando e foi onde eu comecei a ministrar treinamentos, comecei a falar para mulheres que estavam nesse mesmo contexto. Mulheres que paralisaram a vida, né, por causa de um casamento, paralisaram a vida porque tiveram filho e não sabiam quem elas eram, perderam a essência, perderam o caminho. E aí nós começamos um processo de readaptar, de trazer elas novamente, até que chegou ao programa de rádio. Eu tive um programa de rádio onde eu falava sobre temas, sobre perdão, sobre vida, sobre amor, e começávamos a falar para essas mulheres exatamente para ressignificar a vida delas. E a minha vida nessa caminhada foi também ressignificada, porque eu comecei a entender que, além de tudo que eu já conhecia, do que eu já via, eu precisava valorizar mais e mais pessoas, que faz parte da vida, mas eu precisava amar o que eu estava fazendo. Amar estar naquele local, no que Deus me colocou. E as coisas foram acontecendo de uma forma assim. Hoje todo mundo fala, né? Está na moda falar orgânica. Então, de uma forma orgânica. Onde eu comecei a atuar com mulheres, atuar com lideranças de mulheres, atuar em momentos diferentes, momentos em igreja, momentos fora da igreja, e falar para grupos. Hoje, eu posso falar para qualquer grupo. Eu falo muito, conto a minha história da mulher negra, mas eu entendo que não é só a mulher negra que passa por isso, que tem esse problema. A mulher em si, ela tem esse pré-conceito que ela precisa todo dia sobrepor esse preconceito. Ah, é loura? Ah, não estudou? Ah, será que ela gosta? Ah, tem gente de preguiçosa. E aí, como ressignificar? Entender, em primeiro lugar, quem ela é. Em segundo lugar,
entender quais são as qualidades que essa mulher tem. Todas nós temos um dom, uma qualidade, um talento, algo que a gente pode fazer por nós e ainda pode reverberar. Então, foi exatamente esse momento. Entender quem eu sou, a partir daí, começar a pensar, vou fazer o melhor por mim. Não é uma questão de ganhar muito dinheiro, é uma questão de ser produtiva, ser útil e não ser fútil. E como ser útil? Útil no que eu faço bem comida? Vamos lá, vamos montar alguma coisa, vamos pensar financeiramente como traduzir isso em questão de trabalho. Para quê? Para eu ter o meu rendimento. Porque quando eu, Jaqueline, tenho a minha estrutura financeira, tudo à minha volta muda. Muda a minha autoestima, muda o que eu penso da vida, muda o meu relacionamento com pessoas, eu começo a poder participar melhor da vida, seja do filho ou até mesmo do marido, pai, mãe, ajudando, e eu me torno uma pessoa que estou fazendo algo. Eu não me perdi na vida. Então, hoje eu entendo que uma mulher ela tem a necessidade de ser empreendedora ou trabalhar com algo ou fazer algo. Por quê? Porque isso torna ela gente. Ela não fica, ai, o que eu faço? Para onde eu vou? Dependente. Gente, a dependência, nós, não nos pertence. Nós precisamos ser livres. Livres para fazer o que a gente quiser. Livres para, dentro do natural, né? Do normal. Mas livres para tomar decisões. Às vezes a gente não tem atitude, quer ter até, mas não pode porque financeiramente estamos presos. E vivemos num país, num mundo capitalista. Então, assim, ou trabalha, ou é mega milionária que já veio lá, é uma família quatrocentona, que não foi o meu caso. Então, vamos guerrear, vamos lutar, vamos batalhar para fazer acontecer. E aí, portas se abrem. Quando você se posiciona querendo algo novo na sua vida, eu quero algo, mas não faço nada. Não mando e-mail, não, não busco quem me interessa, não vou até a pessoa, não ligo, não chamo no WhatsApp para conversar. Então, você fica no seu mundo, você se perde. Agora, se você se posiciona, tudo muda. Um posicionamento seu gera toda uma transformação na sua vida. Hoje, eu estou aqui porque eu tive um posicionamento lá atrás, papo de 2 anos atrás, com a Nívia, que é a nossa produtora. E aí, através da Nívia, eu estou no programa, independente disso, junto a tudo isso, aconteceu de eu conhecer a Dani e várias coisas aconteceram. Então, assim, um posicionamento gerou toda uma mudança. Imagina quando uma mulher se posiciona a ponto de ter uma nova experiência de vida. Sair do confortável dela e buscar uma novidade. O que é o confortável? Para mim, eu sei o que foi. E o que será que é para você? Porque às vezes você tem algo que está tão confortável, mas não está bom, você não está feliz, não está satisfeita, mas não faz nada para mudar. Essa mudança, eu volto a dizer, ela independe de questão financeira. Ela depende de felicidade, de sorriso. Eu, quando entrei aqui, alguém falou, esse sorrisão, papapá. Eu normalmente sou assim. Eu, atualmente, todo dia choro, mas eu choro por uma outra situação, porque eu tive um momento de luto, então, em algum momento, eu paro para chorar. Mas, fora isso, eu sou uma pessoa que eu entendi que a minha essência era de comunicação, a minha essência era de venda, a minha essência era de busca,
A minha essência era de, todas as vezes, entender, querer entender mais o ser humano, a mulher, e trazer coisas novas para ela. E aí, novamente, eu te pergunto, você está feliz no que está fazendo? Você está feliz na posição que você está? Se você estiver feliz, ok. Mas se não tiver, porque tem sempre alguma coisa que a gente quer melhorar, né? É agora. Faz. Acontece. Bota para acontecer. Nada te impede. A gente vê pessoas aí que têm alguma deficiência e a gente vê na rua, andando, fazendo um esforço para subir num ônibus. Eu já me falei para mim, gente, se eu tivesse um problema desse, eu jamais faria. Eu acho que eu ficaria em casa e tudo mais. Mas não, é o que te move, é o que te faz caminhar. Quando a gente vira mãe, né? Eu tenho um filho de 8 anos, a gente entende isso. Porque, assim, você acorda mal, você tá mal naquele dia, não tá afim de nada, não quer nada, mas, caramba, você tem um filho. Seu filho depende de você. Seu filho precisa de comer. Seu filho precisa trocar de roupa para ir para o colégio. E aí você, quando você vê, já fez tudo. Então, o nosso filho é uma mola propulsora, né, para quem tem filho. Qual é a sua mola propulsora? O que te faz levantar? O que te faz querer o novo? Buscar o novo? Ficar parado, preso no mesmo lugar, nos torna pessoas na mesmice, né? Pessoas mais ou menos, pessoas que não se entregam 100% a tudo. Sabe aquela pessoa que, oi, tudo bem? Você tá bem? Papapá, a pessoa, tô. E a vida, e a família, a pessoa, tem saído? Não, pandemia. É verdade, a gente não sai, pá. Mas tem a vida, tem a vida, tem a vida. E essa vida é contigo. Vem de dentro. Se você não buscar, ela não acontece. Eu vou dar até um outro exemplo para vocês. Eu sou casada, meu marido é branquíssimo, de olhos verdes. Não procurei, mas como dizem lá, né, clareei a família. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a namorar, pai, casei com ele, a gente saía na rua, era um tal de gente fazer assim, ó, olhar. Aquilo às vezes me irritava, às vezes eu percebi que estava tirando, olhando para ele, né, dando mole. Um dia eu falei, quer saber? Deixa eu olhar, eu sei quem eu sou. Deixa eu falar, eu sei quem eu sou, não me interessa mais. Hoje eu não vejo mais isso, gente. Hoje eu não quero saber. E hoje, depois de um tempo, aí teve a segunda fase, quando meu filho nasceu. Porque meu filho nasceu café com leite. Então, meu filho não é filho dele, que é branco demais, e não é filho meu, que sou preta demais. Então, ficou um negócio, né? Quem é quem? O que está acontecendo? E eu vou me preocupar com isso? Não vou. Não tem condição. Não é possível. Então, eu te digo, rever, ressignifica. Nós temos muito pouco tempo nessa terra. Tem esses grupos aí de feministas, esses grupos aí de negros. Eu sou totalmente contra. Gente, não precisa de nada disso. Se cada um mostrar o seu valor e mostrar que veio, não tem nada que te diga contra. Não tem nada que diga contra você. Então, eu digo para você, independente de raça, porque se cortar aqui, vai sair sangue igualzinho. Então, independente de raça, rever, rever. Rever o que não está valendo a pena, ressignifica, muda, restaura. É uma coisa diária, é um momento diário. Eu não acordei. Claro que teve um momento que lá atrás eu fiquei mal quando me chamou de macaca.
Eu tive uma fase mais engraçada ainda, que eu vou contar para vocês. Eu agora estou com o cabelo curto, mas o meu cabelo era no meio das costas. E meu, as pessoas, porque eu tenho família, né, índia, as pessoas me paravam na rua para saber se o cabelo era meu. Uma vez, uma pessoa puxou meu cabelo para saber se o cabelo era meu. Então, assim, situações assim doidas. E aí, caminha, continua, continua. Talvez, se eu, né, fosse aquela pessoa da sofrência, meu Deus, eu sou negra. O país é super racista. Meu Deus, não sei o quê. Eu não vou entrar em lugar tal. Eu não vou poder. Será que deixam? Quem seria hoje? Frustrada, decepcionada, arrasada, num quartinho escuro, perdendo meu tempo se eu ia votar em Carol Conká ou, sei lá, Lucas, não sei o que lá. Então, assim, eu vivi. Não quero saber se eu for para Búzios, a metade das pessoas são louras, a outra metade é sei lá o quê. Não interessa. Interessa que eu posso ir para Búzios. Eu posso ir para lugar tal. Eu vou, eu vou. Eu posso. Vale a pena para mim? Então, essas mulheres que eu tenho um relacionamento, que eu posso conversar, ministrar, treinar, são as mulheres que eu libero essa autoestima, que eu libero para elas toda a parte de conhecimento, de entender que nós só somos subjugadas quando nós somos ignorantes. Quando nós temos conhecimento, nada pode nos subjugar. Nós começamos a entender quem nós somos. E aí esse conhecimento acabou. Não existe pessoa que te tire do centro, né, da tua vontade, do que você quer, se você sabe quem você é, se você tem conhecimento. E hoje eu mantenho contato com essas mulheres para que elas se valorizem a cada dia. Não sejam vistas como, seja negra ou branca, a mulher do corpo lindo, a mulher. Não que o corpo não possa ser lindo, pode ser lindo, de preferência. Só que ela tem que ser vista como um todo, não um pedaço, uma foto. E aí eu digo para vocês, hoje a gente conversa, eu tenho um evento que vai acontecer, mulheres empreendedoras, mulheres negras empreendedoras, e a nossa conversa vai ser exatamente sobre isso. Por quê? Porque uma mulher branca, quando ela vai empreender, ela tem lá 200 mil, 100 mil, ela tem um carro para vender, ela tem alguém da família que vai emprestar para ela um valor. A mulher negra, a família, ela é uma família que veio ainda se estruturando. Né? No normal, não moram bem, não têm qualidade de vida. Eu moro em São Gonçalo, e aonde eu moro, no meu bairro, tem um grupo de pessoas que já vieram e falavam assim: por que vocês moram no melhor ponto daqui? Vocês moram logo no início do bairro, São Gonçalo, gente. O melhor. Poxa, vocês vão para morar lá dentro. Mas vocês estão aqui? Pois é, estamos aqui, né? Olha que incrível. Então, a mulher negra, ela não tem essa estrutura de vida, ela não tem uma casa com qualidade, e quando ela começa a empreender, ela empreende com o que ela tem dentro de casa, ela empreende com 100, 200, 300 reais. E aí eu te falo, faça, comece. Nada que fica no zero não acontece, mas se você começa, vai acontecer alguma coisa. E aí é onde a gente conversa com essas mulheres para que elas se motivem a cada dia e mudem essa questão como? No trabalho. Usem exatamente as suas armas, que é o conhecimento que elas têm, é o talento, é o dom que Deus deu para elas, e se coloquem de pé, né? Porque tudo muda, né? Quando nós temos uma profissão, temos o que fazer, acordamos com algum objetivo,
entendemos que podemos ajudar, mudar alguma coisa. Hoje eu fiz coisa tal, hoje eu ajudei em coisa tal, hoje eu mudei uma situação de vida. E basicamente, isso acontece, é isso que acontece, e basicamente é isso que eu vivo hoje. Quando eu olho para trás, eu percebo que a cada passo eu fui ajudando, mudando pessoas e me transformando também. Então, hoje eu não me permito mais não estar bem, não estar. É bem que eu estou falando, não é de aparência, bem comigo mesma, né? Não permito que venha outro até mim e tente me manipular, dizendo que eu não posso, que eu não vou, que eu não faço. Quem disse que eu não posso? Quando eu falo eu, estou falando todas as mulheres. Quando nós temos um objetivo, uma decisão, uma atitude, as coisas se transformam. Nós, como mulheres, sabemos que somos o sal da terra. Não estou falando que homens não são, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Vocês já perceberam? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Acorda mal-humorada. Todo mundo na casa fica mal-humorado. Bate, mulher, pá, pá, pá. Acorda de bem com a vida, cantando, louvando, o que quer que seja. A casa floresce. Os filhos florescem, o marido fica de bom humor. É uma coisa que contamina, que contagia. Então, nós temos esse poder. Nós temos esse poder de nos levantarmos e levantarmos quem está do nosso lado. Porque a nossa autoestima transforma tudo, toda essa atmosfera. E aí é onde eu te digo, qual é a atmosfera que você precisa transformar? É na sua casa? É no seu trabalho? É na sua mente? O que você precisa renovar? Eu me renovei. Preciso só me renovar na gordura, gente. Nunca fui gordinha, fiquei gorda e agora não consigo emagrecer. Só isso. Mas, de resto, cara, renova a sua vida, renova a sua casa. Se você virar funkeira, não estou dizendo nada contra os funkeiros, tá? Se você virar funkeira, adoro o Marcinho. Sua casa vira funkeira, seu filho vira funkeiro. Se você começar a ser noveleira, todo mundo vê novela. E detalhe, almoço, janta, tudo que acontece se transforma em detrimento daquela decisão. Se você resolver ser light, todo mundo é light. Não existe a opção. Só se é um espaço assim que todo mundo tenha tempo para fazer. Então, assim, tenha uma metanoia, uma transformação que é do alto da cabeça até os pés, entendeu? Que é falar, ó, vambora. Não olha para trás. Não tem tempo para olhar para trás. Porque quando você não tem tempo para olhar para trás, coisas novas acontecem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você vai. É isso, gente. Eu não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, se eu posso falar mais. Queria falar mais, contar mais, mas eu acho que eu estou dentro do tempo. Super, Daniele e Vera e Nelson. Eu queria só ser a primeira, porque fazer uma pergunta a Jaqueline, na verdade, fazer algumas colocações, Jaqueline. Primeiramente, agradecer você. Você é uma mulher de fibra, pelo que eu percebi. E eu gostaria só inclusive foi um dos argumentos que eu tive com você quando nós conversamos, a respeito quando você me falou sobre o evento com mulheres negras. Eu falei, mas por que mulheres negras? Você lembra que eu meio que discordei, porque... Foi. E aí,
a forma como você me explicou ou mistificou, foi tudo que motivou esse tema hoje. Que, na verdade, você não está valorizando a cor da pele, você não é um evento que você quer separar. Bem sabendo se eu não soubesse a sua história e a sua razão, eu ficaria um pouco pensando o porquê daquele evento de mulheres negras, porque, na minha concepção, não existe diferença de cor de pele, de nada, na minha visão. Eu não vejo assim. Porém, a sua empatia, quando você colocou aí, foi dizer o seguinte, que nem todas as mulheres que você conhece têm as mesmas oportunidades ou a mesma estrutura que você tem. E muitas delas você percebeu que elas são tolhidas de entrar em determinado segmento. Então, o seu intuito é ser uma facilitadora para essas mulheres que não têm as mesmas oportunidades. Então, eu quero dizer para você que o seu depoimento, para mim, é o seguinte, eu tiro de posicionamento, que é o que muda a sua história, que está te levando aonde você almeja. Posicionamento, independente da circunstância, que logicamente não é fácil. Você sabe disso, né, Jaqueline? Que não é fácil. E eu comungo com isso. Às vezes, chorar as pitangas não é aquela hora ali de chorar, por mais que doa. E eu tive uma experiência recentemente sobre isso. Não é agora, continua. E como traz frutos, não tem hora para tudo, hora de você parar, lamentar, não. Siga, vai ter um momento de você. Então, Jaqueline, assim, admirável a sua história, mas o que eu queria deixar claro aqui para as meninas foi quando você colocou aqui sobre o evento que vai ter para as mulheres negras. Na verdade, você tem uma empatia por essas mulheres que não têm as mesmas oportunidades que você. E eu quero aqui, antes de voltar para as meninas aqui, parabenizar você e dizer que a empatia é a mola mestre do café. Eu sempre falo que é muito fácil, foi o que a Dani falou no início, é muito fácil a gente fala muito e se colocar no lugar do outro, mas ações práticas que demonstrem isso. Eu acho que está na hora, ou já passou, da gente sair do teórico e ir para a prática. Então, o café veio para isso. A trazer para essas mulheres, me colocar no lugar dessas mulheres que não têm essa oportunidade que eu tenho agora, de estar conversando e estar nos ajudando. Então, é isso que eu gostaria de fazer, só esse complemento, Jaqueline, a você, e clamar a você o seguinte, seja também uma voz para essas mulheres negras, a elas não se posicionar de acordo com a cor da pele delas, mas com a capacidade que elas têm. Exatamente. Não com vitimismo, porque o meu cuidado falei com você também, olha, não vamos colocar, pelo fato de você ser negra, a gente tem que ter todo cuidado para não politizar, né? Levantar uma militância aqui, que não é o foco, mas dizer que todas temos oportunidade, algumas com algumas, vamos dizer, facilidade a mais, não sei se é facilidade a palavra, mas todas nós temos oportunidade, depende de algumas coisas que você falou, a gente começar com pequenas coisas para atingir ao ideal, né? Então, é isso. Esse é o meu complemento, agradecendo a você e está aberto aí, devolvo a palavra às meninas para quem quiser fazer as perguntas, Jaqueline, as considerações. Eu ia até comentar, foi exatamente isso que eu te falei. O evento, ele vem exatamente para fazer com que essas mulheres alavanquem a vida dela profissional. Porque eu entendo que muitas estão nas suas casas, têm um talento, têm um dom, e estão com medo de iniciar, de começar, porque não tiveram um estudo e não vivenciaram as coisas que eu, por exemplo, vivenciei. Então, são pessoas que não têm o segundo grau completo, são pessoas que estão perdidas aí em alguma comunidade. E aí, mostrar para elas que é possível. E caminhar com elas. Exatamente isso. A Jaque, esse evento em particular é um evento de mulheres negras, mas ela sempre faz eventos misturados, né? Ela não tem isso. E eu achei até legal esse evento, porque
é inspirador para a gente, assim, eu estou vendo os comentários do bate-papo, a gente sabe essa coisa do empoderamento feminino, né? Essa coisa que a mulher tem que fazer, a gente sabe disso tudo, a gente busca isso, mas ainda é muito difícil para branca, para negro, para todas nós mulheres, porque a gente lidar é culturalmente difícil. Então a gente tem que lutar com a gente mesmo, e por mais que a gente tenha ferramentas, que a gente tem acesso a coach, a isso tudo. Existem até os coaches, né? As coaches, como tem uma nova aqui, para isso, porque ainda é difícil. Por mais que a gente seja estudada, a gente ainda vem uma barreira que a gente volta, porque nós somos mulheres, a gente fica receosa, aí a gente acha que não tem poder. Então, ouvir coisas que a gente sabe que são reais, assim, são assuntos que a gente escuta sempre, mas escutar de alguém normal, gente como a gente, nos inspira. Então, foi isso que eu vi aqui nos bate-papos. Caramba, eu estou nessa mesma situação, eu estou me redescobrindo. E cada um com sua cor de pele, cada um com a sua situação, né? Realmente, Sara, o café é para isso. Foi muito para mim essa palavra. E por mais que eu tenha acesso, por mais que eu já tenha morado em vários lugares, países, Dani, ainda enfrento essas questões da questão da mulher. Não é uma coisa que me paralisa, mas é uma coisa que passa na minha cabeça, entendeu? Então, Dani, por isso que nós Dani, e eu quero abrir aqui algo. Antes, a Elaine quer falar, acho que a Luciane, é o seguinte, para você. Olha só, eu vou pegar um exemplo inverso aqui agora, do que a Jaqueline colocou. O inverso. A Dani, para quem não sabe, a Dani me permite, mas eu vou falar alguma coisa aqui. Para quem não sabe, às vezes, as muitas oportunidades, acredita, às vezes fecha a porta, porque a pessoa olha e acha que é inabalável, que ela não tem problema, que é tudo fácil para ela. Para quem não sabe, eu vou abrir algo agora, acho que a grande maioria sabe. A Daniele Favart, ela foi esposa de um dos maiores jogadores do mundo, que o Romário. Para quem não sabe, ela é ex-esposa do Romário. Depois casei mais 2 vezes, tá, gente? Depois tiveram outros maridos. Mas fica tranquila, vamos só nessa parte. Vamos só nessa, por etapas. Era outro também. Para quem não sabe, o que acontece? As pessoas olham para ela, não é, Daniela? Isso, às vezes, é o inverso, fecha a porta, porque acha que ela não precisa, ela não tem problema, e ela tem que lutar com isso. Para ela, eu falei, ei, eu também sou humana, eu tenho meus desafios, calma aí, eu estou precisando também. Então, tem os dois lados, é o perigo também da gente olhar o vulnerável e falar, coitadinho, e olhar o que a gente acha que não é vulnerável e fechar a porta para ela também. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, não é porque, estou dando exemplo aqui, poderia ser outras aqui, a gente não sabe, mas são situações aqui inversas, né? Que acontece plenamente. O segredo somos mulheres, com os nossos desafios, com as nossas angústias, né, Dani? Mas não desistir nunca. Muito legal isso, viu, Jaque? Jaque, até nisso, a gente pode fazer uma dobradinha disso. Muito bom. Verdade, verdade. A Elaine está pedindo a palavra. Olá, meninas, estão me ouvindo bem? Sim. Oi, Jaqueline, que delícia te escutar, assim, amei a tua fala, super inspiradora aqui. Tô mais animada agora depois de te ouvir, viu? Muito legal. E eu queria te dizer assim que eu descobri que existia uma espécie de racismo e de segregação com os negros quando eu era adulta e fui trabalhar, porque até lá eu não sabia, ninguém tinha me contado. E daí começou a surgir esses grupos, esses movimentos, e através disso eu fiquei sabendo. Então, de certa forma, eu também não concordo muito com esses grupos, porque acaba dando mais relevância para um negócio que muita gente nem sabia que existia, né? Então, acho bem legal, né? E eu costumo dizer que, na minha família, a gente não é educado para respeitar negro, mulher, gay, ou uma pessoa de uma outra religião. A gente é educado para respeitar outras pessoas. Aí a vestimenta delas é só um detalhe, né? Então, acho bem legal essa questão que você trouxe, viu? Muito, muito legal. E essa questão do empoderamento, já que eu sou coaching de carreira e financeiro
trabalho muito com essa questão. E o que eu vejo? Eu olho para você, você é uma mulher que você não pediu licença, né? Você foi ocupando o seu espaço e não esperou que ninguém convidasse, né? E com ações consistentes e repetidas, e foi tomando o teu espaço. E, na verdade, para a gente ter grandes conquistas, né, Jaque, vê se tu concorda comigo, não tem um grande feito, um grande dia que tu fez uma coisa extraordinária, mas foi todos os dias, com muita consistência, levantando e dizendo, eu vou para a luta. Exatamente, exatamente. Se não tivesse todo esse período buscado constantemente com o mesmo vigor, eu estaria lá atrás ainda. Eu não teria saído do lugar. E aí, eu acho assim, ó, que todo ser humano, não só as mulheres ou não só os negros, mas todo ser humano, ele leva em si um bloqueio ou algum sentimento de que ele não pode ocupar o espaço, ou de que ele não pode participar, ou de que não é capaz. E aí a gente tem que buscar essa força para vencer isso, né? E é uma alegria te ver aí com esse depoimento lindíssimo. Obrigada. E inspirador, viu? Muito obrigada por estar aqui no café compartilhando com a gente. Faço parte do núcleo de negócios do café e, de repente, vamos conversar aí. Quem sabe mais adiante você volta falando de empreendedorismo, alguma coisa assim. Estamos juntos. Que legal. Agora ela Parabéns. é nossa, Elaine. Vou fazer um comentário com vocês. Eu sei, Dani, que você é bem generosa e vai dividir, viu? À vontade, à vontade. Só fazer um comentário com vocês que eu não falei. Em cima disso, eu ministro treinamentos de vendas, de excelência em atendimento, ela não de para, liderança. Ela está cansada. Hã? Eu fico até cansada, que você não para. Então, assim, tem que correr atrás, correr na frente, correr pelos lados, fazer. Verdade. Alguém mais quer falar? Ô, Dani, a Luciana está com a mão levantada. Estou vendo a Lu. Não, eu sabia, estava pensando na Lu agora, virei aqui. Pronto. Então, é interessante que a nossa geração fala muito sobre empatia, né? É uma das palavras mais usadas, mais buscadas no Google, mas muitas pessoas confundem a empatia com observação, porque a gente ouve dizer que empatia é o quê? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não é se colocar no lugar do outro como um simples espectador. É verdade, ele passa por isso, ela passa por isso, eu entendo, mas é se colocar no lugar do outro como um agente de algo, como um agente de mudança para o outro. E a Jaque deu esse exemplo para a gente, né, que ela tem a capacitação dela técnica, profissional, de processos seletivos de RH, mas ela pegou a capacidade dela profissional e ela, a essa capacidade profissional, trouxe empatia, que trouxe inclusão, que gerou em outras pessoas a noção de pertencimento, que é uma das coisas que o ser humano não suporta, é não se sentir pertencente a algum lugar. Ou seja, quando a gente pega as nossas ferramentas, nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, pega tudo que a gente tem e usa isso para ganhar dinheiro, usa isso para benefício próprio, mas que usa como empatia para o outro, nós temos, além de uma profissão, além de algo que é a nossa fonte de renda, nós temos aí uma vocação. E quando a gente acha a nossa vocação, que é a união do que a gente tem com o que a gente pode fazer pelo outro, nós estamos bem posicionadas no mundo. E nós vemos histórias de homens e de mulheres que se posicionaram bem no mundo e, por causa disso, mudaram a história de uma nação inteira ou de nações inteiras e que estão registrados os seus feitos em livros de histórias que as próximas gerações vão estudar. Então,
fica uma pergunta: o que é que a gente está fazendo com os nossos dons e com os nossos talentos? A gente está guardando numa mala para a gente, a Jaque falou da mala e da mola, né? A gente está fazendo o quê? A gente está juntando malas, ou nós realmente estamos usando a empatia, compartilhando com as outras pessoas, sendo mola para a vida de outras pessoas também? E para terminar, a Jaque falou de ignorância, né? Que a ignorância nos subjuga, nos reprime, nos deixa vendidas, rendidas, reféns de algo. E aí eu lembrei que tem 2 tipos de ignorância. Tem aquela ignorância que realmente a gente não sabe a capacidade que tem. Está lá dentro da gente e a gente não sabe. E aí a gente precisa de autoconhecimento para descobrir as capacidades que estão dentro de nós. Mas sabe que às vezes existe uma ignorância que é seletiva? Que quando a gente quer, a gente faz o que a gente quer, e o que a gente não quer, o que a gente tem medo, a gente finge que não tem, ou finge que não sabe que aquilo está dentro de nós, e a gente vai empurrando para amanhã, para a semana que vem, para daqui a 10 anos, a gente vai procrastinando, mas eu faço da frase da Jaque, antes desse café começar, dessa reunião começar, porque a gente está assim, quando a gente está fora daqui, a gente está, alguma está falando com alguma outra em algum momento do Zap ou ao vivo. Nós já estamos nesse nível de empatia. Mas eu faço dessa frase da Jaque o meu textuário dessa semana e de um novo projeto que eu estou começando. Dá licença, porque eu estou sem tempo de olhar para trás. Deixa a mala e vamos embora pisar nessa mola e avançar com empatia. Beleza? Gente, só tem fera, né? Essa mulher está comigo lá na igreja, gente. Olha o espetáculo. Nem preciso mais na igreja, porque ela fala tudo espetáculo. Que maravilha. Alguém quer falar alguma coisa, Nel? Quer se colocar? Quer falar? Fechar? Não? Acho que ela não está me ouvindo. Está ruim a conexão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Peraí. Ah, foi. Desculpa, Nada. Dani, eu não estava conseguindo destravar meu microfone. Acho que agora, nos tempos atuais, essa questão da empatia com a pressa que a gente vive, com a vida louca que a gente vive, está cada vez mais difícil. As pessoas não têm tempo de ouvir as outras. Quando uma pessoa começa a falar, às vezes as pessoas perguntam: oi, tudo bem? Aí se a outra responde: então, eu estava com dor de cabeça, você já muda de assunto e você não quer nem ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Então, é um momento de cada vez mais a gente parar um pouco, de respirar um pouco. A gente brincou que em tempos de pandemia viriam tempos melhores, que a gente teria mais tempo, que a gente poderia ouvir mais o outro, mas parece que pouca coisa mudou. E é muito importante isso, a gente se colocar no lugar do outro, realmente a gente ter uma escuta mais ativa para poder realmente olhar nos olhos do outro, prestar atenção no outro, dar atenção para o outro, porque isso ajuda e muito em qualquer situação, seja na vida do nosso dia a dia, no trabalho, com a nossa família, em qualquer ambiente, em qualquer situação. É só isso. Obrigada, Jaque, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua troca de aprendizado aí. Continue ajudando muitas mulheres. Sucesso. Hoje é aniversário da Rosane, né? Obrigada. Isso. A gente está aqui, é o aniversário dela, hoje. Ela está aqui, né? Tá. Ela está aqui. Rosane, que Deus te abençoe, que você tenha o melhor ano da sua vida. Parabéns. Não sei se ela está conectada agora, se ela está off. Enfim, Jaque, muito obrigada. Acho que todo mundo fez um fechamento, né? Foi tão produtivo, assim. Estou muito feliz com os bate-papos aqui. Realmente você acrescentou muito nas nossas vidas e você veio para ficar. Seja muito bem-vinda. Foi inspirador. Felicíssima. A sua história é inspiradora e nós vamos terminar a nossa terça-feira melhores, assim, com mais esperanças. Isso é muito bom. Quero agradecer assim, a nossa equipe, que está a primeira vez fazendo. Nel, calma, me perdoa, a gente está se ajustando, a gente vai chegar lá. A Mãe, empatia está presente.
A empatia tá, mas é muito bom, porque tá todo mundo. Eu não tive problema nenhum. Eu já comecei o assunto falando com a Anel, perdão, desculpa, estou toda errada, que eu não mandei antes. Então, assim, a gente está se conectando, todo mundo com o mesmo coração, né? Buscando a mesma coisa, e isso é muito importante. Então, é muito gratificante fazer parte desse café, né? Vamos ver onde a gente vai, onde que nós estamos assim abertos para o que Deus tem para as nossas vidas. Estou muito feliz com isso. Obrigada, Lu. Eu quero agradecer a Nelce, a Vera, a Dani, muito obrigada, porque é um investimento que vocês fazem e de forma voluntária, elas dedicam o tempo delas hoje, à terça-feira, para investir, né? E ao longo da semana, a gente tem sempre uns minutinhos no WhatsApp, então, muita gratidão mesmo às líderes desse núcleo, e não tem nada que pedir perdão, a gente buscar, eu sempre falo que a gente tem que buscar o nível de excelência, e cada um no seu perfil, mas estão de parabéns, viu, Dani? Muito obrigada, Jaqueline. Nós estamos partindo para os avisos agora, para encerrarmos, dizer que amanhã, às 7h, horário do Brasil, a Jaqueline vai estar numa live com a Cris Negromonte, como nós fazemos todas as quarta-feiras, uma resenha para quem não pode estar aqui conosco. Para nós aqui nos Estados Unidos é um pouco cedo, é 5h, mas para vocês que estão aí no Brasil, em outros lugares, divulguem a live, para que possa ouvir a Jaqueline mais um pouco amanhã, tá? Dizendo a vocês que nossa palestra ela é gravada e está indo só para o nosso canal do YouTube. Se alguém tem alguma ressalva e não quer que apareça, por favor, nos procure, não deixe de falar, viu? E dizer que na primeira semana de março nós temos uma grande surpresa para todas nós, o Café com Mulheres, vai gerar uma renda, nós estamos trabalhando para que essa surpresa seja de uma forma que venha agregar como renda para vocês, que vocês tenham uma ferramenta de trabalho também. Então, tem muita surpresa. E, para finalizar, nosso congresso, eu já comecei a trabalhar essa semana, no nosso congresso, que acontecerá em julho. Parece que está longe? Não. Então, nós estamos com o olhar voltado para vocês, para trazer palestrante, valorizar as mulheres que nós temos conosco para estar nesse congresso. Então, é isso. Muita gratidão. Eu penso que falei tudo, né, Cris? Esqueci de alguma coisa? Nossa live é amanhã, 7h do Brasil, pelo Instagram. Eu acredito que na próxima semana, né, Cris? Já estaremos fazendo nossa live no YouTube também. Gratidão a todas as cariocas, que não são cariocas, que moram apenas no Rio de Janeiro, mas estão aí, se enquadrem nas cariocas. Muito obrigada de coração e nos vemos na próxima terça-feira. Um grande beijo. Obrigada, Elaine. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, pessoal.